Boa noite, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar no capítulo 10 do livro de Provérbios. Ele é composto por 32 versículos que, como é peculiar ao livro de Provérbios, abordam diversos temas com o objetivo de termos uma vida justa, próspera, feliz e harmoniosa. Neste capítulo, encontramos uma coleção de provérbios curtos que abordam desde a importância da sabedoria até a virtude do trabalho árduo, passando pela influência poderosa das palavras e a necessidade de viver com justiça e integridade. O livro de Provérbios ressalta a sabedoria como tema central, e este capítulo não foge à regra, com muitos versículos destacando a busca da sabedoria que nos conduz a uma vida abençoada e próspera. Além disso, aprendemos sobre a relação entre riqueza e retidão e como a justiça é um alicerce essencial para uma vida plena. O capítulo 10 de Provérbios é um importante ensinamento sobre a vida. Ele nos ensina como a sabedoria, a justiça, o trabalho, o amor são essenciais para essa vida feliz. Estes ensinamentos são importantes, independentemente das nossas crenças religiosas, pois a sabedoria transcende fronteiras e é uma fonte valiosa de inspiração para todos. Portanto, fique conosco neste vídeo, enquanto mergulhamos nas lições e ensinamentos do capítulo 10 de Provérbios. E tenho certeza que você não vai querer perder as pérolas de sabedoria que este capítulo tem a nos oferecer. Então, vamos analisar os provérbios de forma clara e concisa e suas aplicações práticas para a nossa vida. Explore a beleza do conhecimento e a sabedoria do Antigo Oriente em uma jornada inspiradora em Caminhos da Sabedoria. Todas as quintas, às 20 horas, no canal Péricles Ramos no YouTube. Descubra como aplicar os ensinamentos valiosos do livro de Provérbios em sua vida. Hoje estamos recebendo um amigo que está fazendo sua estreia aqui no canal. Ele é natural de Belém do Pará, mas já está há tanto tempo aqui no Rio que já se tornou um cidadão carioca, inclusive a família toda aqui do Rio. Boa noite, doutora Abner Barreto. Seja bem-vindo. Tudo bom, tudo calmo, tranquilo. Como eu comentei, o doutor Abner é médico, mas ele também possui um grande conhecimento teológico, sendo inclusive o responsável pela classe bíblica, é o professor desta classe bíblica ali na igreja de Botafogo. Mas antes de começarmos o nosso estudo, antes de passar a palavra para o Dr. Abner, vamos fazer uma oração? É preciso orarmos pedindo orientação de Deus, sabedoria e entendimento para compreender as verdades que Ele tem para nossas vidas, não é mesmo? Então feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor, por tuas bênçãos, muito obrigado pelos ensinamentos que nos deste através do livro de Provérbios, e suplicamos ao Senhor que Tu possa abrir nosso entendimento, nossa compreensão para essas grandes verdades, e que, compreendendo, possamos aplicá-las e termos uma vida de acordo com a Tua vontade. E pedimos uma bênção especial sobre o Dr. Abner, para que ele possa ser inspirado por Ti ao abrir a Tua palavra. Essas bênçãos nós pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Ficou para a gente conversar um pouquinho com vocês a respeito do livro de Provérbios, né? Caminho da Sabedoria, né? E o capítulo 10 são Provérbios de Salomão. Nesse capítulo nós temos 32 versículos, aonde na realidade Salomão ele vai dar vários conselhos, né? A gente costuma dizer que os provérbios são ditados populares, né? Então, na realidade, esses ditados populares são conselhos dados por Salomão que acabam ajudando o indivíduo, né, a você melhorar ou aceitar esse conselho para que você possa ser feliz. Então, na realidade, quando você lê o livro de Provérbios, né, você observa de maneira muito clara que, às vezes, algum versículo, alguma palavra, é como se você estivesse no consultório de um psicólogo, né? De repente, aquela palavra, aquele conselho, ele vem ao encontro das suas necessidades e faz com que você possa refletir, pensar, avaliar e se tornar um indivíduo, uma pessoa melhor, né? Lá no livro de Provérbios, existe a primeira atitude que o sábio Salomão faz, né, de uma pessoa sábia,
é reconhecer os seus limites de criatura diante do Criador. Então essa talvez seja a primeira menção, né, que ele vai falar lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, né, que o temor do Senhor, o respeito para com as coisas sagradas, com as coisas espirituais, é o princípio da sabedoria. Então, se a gente quer ser uma pessoa sábia, a gente precisa ter o temor do Senhor. Então, aqui no capítulo 10, especificamente de Provérbios, os primeiros versículos, você vai perceber que também o sábio Salomão ele usa muito a questão da antítese, né? Então, ele vai falar sobre uma pessoa que é sábia e a pessoa que é louca ou tola, né? Ele vai falar também sobre a pessoa que é justa e a pessoa que é perversa, né? Ele vai falar também sobre a pessoa que é preguiçosa, né? E a pessoa que gosta, que é trabalhadora. Então a gente vai perceber nesses vários conselhos que Salomão dá durante o capítulo 10, que você vai ter esse contraste que ele faz, essa antítese, né? Para que você possa absorver melhor os conselhos, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui no começo do capítulo, ele fala assim, ó, o filho sábio alegra seu pai. O filho louco, algumas versões falam, o filho tolo, entristece sua mãe. As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. Então a gente pode parar aqui nesse versículo 2, né, que tem um conselho assim bem interessante, né, onde ele fala sobre as riquezas de origem desonestas. Então, na realidade, tudo aquilo que a gente consegue de maneira muito fácil, que vem fácil, ou vem de maneira que você não teve um processo, né, onde você teve que estudar, trabalhar, investir, para você poder colher, ou seja, tudo aquilo que vem fácil, ele vai embora fácil. Se isso veio fácil de maneira desonesta, pior ainda, né? Então, ele bate muito nessa tecla, né? Eu me lembro aí, nós estamos numa época aí, um período onde nós estamos vendo atualmente no Brasil, né, na questão do futebol, onde alguns jogadores estão sendo levados à justiça porque eles facilitaram, por conta dessas questões que existem das apostas fáceis, né? Então o indivíduo aposta se vai fazer um pênalti, se vai receber um cartão vermelho, se vai ter alguma situação assim. E muitos deles se vendem por um valor, muitas vezes, que ele vai conquistar um valor ali rápido, mas acaba perdendo na sua carreira. Que eles deveriam investir na carreira, né? Em vez de pensar nesse ganho rápido, nesse ganho fácil, né? Eu me lembro de um juiz de futebol, alguns anos atrás, aquele juiz Edilson Pereira de Carvalho, né? Ele falou assim, ó, não compensou, ele foi reencontrado, pego em desonestidade, que ele facilitou alguns jogos, né, no passado, isso foi em 2004, né? Aí ele falou o seguinte, ó, não compensou ter trazido tristeza e vergonha para a minha família por causa do dinheiro. Fazer dinheiro exige tempo e trabalho, e a natureza humana, muitas vezes, é imediatista, né? Então, na realidade, a gente percebe que há muito tempo atrás, por inspiração divina, Salomão já dá essa ideia, né, para a gente, né? Para a gente ter uma vida mais justa, uma vida livre da desonestidade, da morte, né? Então, muitas vezes, as pessoas se vendem por tão pouco, e aqui o conselho é, as riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte, né? Então, às vezes, você coloca em jogo a sua reputação, né? A sua família, o cônjuge, por uma coisa que não vale a pena, tá bom? Aqui ele continua dizendo o seguinte, ó, o Senhor não deixa o justo passar fome. A gente lembra do verso, né, de Davi, né, que ele fala que nunca vi o justo mendigar o pão, né? Então não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Então, essa Bíblia aqui que eu estou lendo é na Nova Versão Transformadora, né? Uma linguagem mais fácil para a gente entender melhor. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. Aqui está outro ponto que é bem interessante, se a gente vai pensar na questão que envolve a sabedoria, né? Então, existe um dos versos, um provérbio famoso, né? Vai ter com a formiga ao preguiçoso, né? Observa o seu caminho e ser sábio, né? Então, na realidade, a gente entende aqui que a pessoa que é sábia, né? Ela, durante o período da vida, enquanto ela é jovem, ela vai produzir, ela vai trabalhar, ela vai estudar para ela poder fazer uma gordura, tá bom? Então, é muito importante
que quando a gente ainda é novo, a gente possa ter sabedoria para a gente fazer uma boa colheita, para quando vier um momento de dificuldade na nossa vida, a gente ter aí uma gordura, né? Porque enquanto a gente foi novo, a gente trabalhou e soube também separar uma percentagem para aqueles momentos de dificuldade. Então, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, eu trouxe aqui para vocês, 80% dos americanos vivem permanentemente endividados. E aí, duas características chamam a atenção. Por que o indivíduo fica sempre endividado? Primeiro, a facilidade que ele tem com o uso do cartão de crédito. Às vezes a pessoa tem muitos cartões de crédito, né? E é muito fácil você comprar, pagar ali e fazer as coisas. Outra questão é a questão da publicidade, né? Hoje, cada vez mais, as propagandas, eles já conhecem, né, de como funciona, né? Até mesmo os celulares, os algoritmos, né? Então, faz com que a pessoa venha a consumir mais produtos, né? Então, esses são dois perigos. Não gaste tudo aquilo que você recebe. É a primeira coisa que a gente gosta de falar, né? Primeiro, você não deve dar um passo maior do que a sua perna, você não deve investir ou colocar o seu dinheiro numa coisa que você ainda não conquistou, que você não armazenou. E segundo, não gaste tudo de uma só vez, aquilo que você recebe. Aproveite os tempos de vacas gordas, né? Porque, sem dúvida alguma, vai acontecer que virá o tempo de vacas magras. E quando vier esse tempo, você foi sábio para poder fazer essa colheita na época do verão, né? Essa é a ideia do sábio Salomão, tá bom? Aí, continuando aqui, diz assim, ó, o justo é coberto de bênçãos, mas as palavras dos perversos ocultam violência. O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. Aí, aqui tem a questão da importância do bom nome, né? O justo, ele vai deixar boas lembranças, né? Então, isso aqui é bem interessante. Na Bíblia, por exemplo, a gente encontra nome de pessoas que foram justas. Por exemplo, quando você vai à história de Daniel, de José, né, do apóstolo Paulo, então você vê que são pessoas que foram pessoas honradas, deixaram boas lembranças, boas recordações, boas histórias das quais nós podemos usar como prática em nossa vida. Agora, qual é a pessoa que vai dar para o seu filho, ou que vai dar o nome de, por exemplo, Judas, né, de Hitler, tá certo? De Nero? Ninguém vai querer. Por quê? Porque esses foram personagens que passaram na história e não deixaram boas lembranças, tá bom? Então, o que a Bíblia está dizendo, através do sábio Salomão, é de que as pessoas perversas acabam apodrecendo o seu nome, né? Eles acabam fazendo com que o seu nome não seja uma bênção, né? Não fazem com que o seu nome seja honrado, mesmo após a sua morte, tá bom? Enquanto que as pessoas justas, não, pelo contrário, deixam sempre boas lembranças. Continuando aqui, diz assim, ó, o sábio, ele recebe os mandamentos de gado, mas as palavras do insensato causam sua ruína. Aqui é interessante, né? Porque ele vai falar do sábio, né? Lá no primeiro verso ele fala do sábio, do tolo, do sábio, tá certo? E agora ele usa o insensato, do sábio, do louco, né? Então existem alguns sinônimos aí para a pessoa que é tolo, que pode ser uma pessoa louca, insensata, que não pensa, né? Isso é interessante como ele faz bastante uso lá, né? Então, o sábio de coração, ele aceita os mandamentos de Deus. O insensato de lábios vem a arruinar-se. Então, Doutor, sua internet travou. é quando você é igual, né? É você recusar a se submeter à vontade de Deus. Então, na realidade, aqui, o sábio Salomão, ele fala que o sábio deve receber os mandamentos de Deus. E deve receber aqui, né, de coração, de bom grado, que isso é um símbolo, o coração é um símbolo secreto, né? É um símbolo secreto, mais secreto do ser humano, que é o coração, tá bom? Então, continuando, ele fala assim, ó, quem anda em integridade, no versículo 9, anda em segurança. Quem segue caminhos tortuosos será exposto, né? Então, na realidade, quem anda aqui, ele fala sobre a questão da integridade, né? A integridade, a palavra aí, né? A pessoa que é uma pessoa íntegra, ela anda em segurança. Então, seguro, a palavra do hebraico aqui é a palavra tom, que significa o quê? Ela é uma pessoa segura no sentido completo do seu ser. Quando eu falo completo, eu quero usar a ideia aqui
de que a pessoa é uma pessoa íntegra em todos os aspectos da sua vida. Então, aqui, a ideia judaica é que envolve o corpo, a mente e a alma, ou seja, aquilo que é espiritual, tá bom? O contrário da integridade é a perversidade, tá certo? Então, o indivíduo que não é íntegro, ele vai ser um indivíduo corrupto, né? Ele vai ser um indivíduo que vai provocar uma deteriorização do seu corpo, da sua mente e daquilo que é espiritual, tá bom? Então, na realidade, a ideia do sábio Salomão aqui sobre a questão de o sábio, ele recebe os mandamentos de Deus de bom grado, ele é uma pessoa íntegra que anda em segurança, né? Ele nunca é uma pessoa que está dividido entre dois senhores. Ele sempre toma uma decisão. E a decisão é para o lado da sabedoria, da integridade, de servir a Deus completamente, de corpo, mente e espiritualmente falando, tá bom? Então, existem algumas histórias na Bíblia que são interessantes, né? Pessoas que às vezes não estavam andando no bom caminho, mas que ao terem um encontro ou ao encontrarem com a palavra de Deus, essas pessoas, isso mudou a vida delas, o rumo da vida delas, né? A gente tem, por exemplo, a história da mulher samaritana, quando Cristo foi ali no encontro que ela teve no poço, né? Tá certo? Quando foi buscar água ao meio-dia, ela teve um encontro, isso mudou a vida dela. Zaqueu também já estava ali ouvindo as pregações de João Batista, e quando ele teve um encontro, né, com Deus, com Jesus ali, Jesus falou o nome dele e falou: olha, importa que eu entre na sua casa. E a gente viu que essa mudança, isso transformou a vida de Zaqueu, tá bom? Então, Jesus, ele reabilita pessoas que estão aparentemente destruídas. Esse é um outro ponto, assim, que eu acho que é importante destacar, tá bom? Vamos continuar aqui. Quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz. As palavras do justo são fonte de vida. As palavras dos perversos ocultam intenções violentas. Aqui tem um outro ponto que eu gostaria de destacar, né? Eu me lembro que a pessoa que é uma pessoa honesta, correta, ela também vai expressar isso através das palavras, né? Eu tinha um professor do segundo grau, a gente tinha convivido já há 4 anos, e na última aula que ele deu, o professor Euler Pereira Bahia, né? Lá no antigo IASP, né? O professor Euler disse a seguinte frase assim que deixou marcada na minha mente: não há nada que traga maior satisfação interior do que a certeza do dever cumprido. Não há nada que traga maior satisfação interior do que a certeza do dever cumprido. Então, na realidade, ao chegar ali, finalizar um curso de segundo grau, né, com os alunos, ele deu assim um bom exemplo, né? Não só através das suas palavras, mas através do seu convívio, das aulas, da maneira como ele se portava. Então, isso é muito importante. Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Jesus disse assim: olha, eu sou a água viva. Quem beber da água que eu der jamais terá sede. Então, essa fonte inesgotável, ela está em Cristo, em Deus, tá bom? Por isso que as palavras dos justos são fonte de vida, né? Agora, quando você vai, por exemplo, isso é importante porque muitas vezes a palavra do justo ela é um oásis para outras pessoas. Então, quando você vai, e a ideia é essa, né? São caminhos de sabedoria aí, através de várias palestras e aulas, ou vários conselhos do livro de Provérbios, a gente percebe aí que isso é uma fonte, né, vasta que está a jorrar. Por quê? Porque ela vem exatamente, é uma palavra de sabedoria verdadeira que vem da fonte única que é Deus, tá bom? Então, essas palavras vão trazer mais ânimo, mais consolo, mais vontade de valorizar, tá certo? E de querer uma vida cada vez melhor, tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui. Aí diz assim, ó, o ódio, versículo 12, provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Então a gente sabe aqui, né, que essas contendas, né, essa é a questão de você provocar o ódio, né, isso não é bom. Isso sempre vai gerar discussões, né, isso vai gerar brigas, isso vai quebrar relacionamentos, isso vai separar, isso vai desmotivar, isso vai matar.
Então, por isso que a palavra, quando bem usada, né, isso é muito importante, né? Ele fala assim, como maçãs em salvas de ouro é a palavra dita a seu tempo. Então, tem momentos de você calar, tem momentos de você saber quando falar, como falar. Então, o ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas, né? Essa palavra cobre significa caçache. O amor é água, é como a água. O amor, ele apaga o incêndio. Agora, o ódio é como a gasolina, né? Em vez de apagar, né, ela vai colocar mais fogo ainda naquele incêndio, tá bom? Então, isso são palavras de sabedoria que a gente deve sempre usar, tá bom? Aí aqui ele vai falando mais, né? Palavras sábias vêm dos lábios dos que têm entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com a vara. Os sábios guardam o conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. A riqueza do rico é sua fortaleza, e a pobreza dos pobres é sua destruição. O salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso conduz ao pecado, né? Então, aqui existem vários conselhos, e quando você é uma pessoa sábia, que tem o temor do Senhor como princípio da sabedoria, tá certo? Você vai ter bons pensamentos, vai ter palavras motivadoras, você vai usar bem o seu tempo, o seu talento, tá certo? Você vai usar bem o seu dinheiro. Então, tudo isso aqui são os conselhos que está vindo aí, né, mostrando a diferença entre a pessoa que é justa, sábia, e aquela pessoa que é tola, que é louca, tá bom? Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Então, é muito importante quando a gente tem para ouvir ou para prestar atenção nos conselhos, muitas vezes, quando nós somos crianças, né, ao que o nosso pai, que a nossa mãe, tio, tia, o avô, a avó, né, eles geralmente falam alguma coisa e você deve parar para você ouvir. Eu me lembro minha avó, eu era muito pequeno ainda, eu devia ter uns 8 anos de idade, e eu via minha avó descendo a escada, descendo devagarinho, devagarinho, né? E eu perguntava, vó, por que a senhora desce a escada tão devagar? Ela falou assim, se eu descer aqui rápido, né, eu posso tomar um tombo e posso ter uma fratura de fêmur, me quebrar toda, me arrebentar toda, né? Então a minha avó dizia o seguinte, olha, quando a gente é mais idoso, a mente, o raciocínio, ele está intenso, está ótimo, mas o corpo não acompanha mais. Então você tem que ter sabedoria de que você não é mais um garoto, não é mais jovem, você tem que ter todo o cuidado possível. Então eu me lembro bem dessas palavras da minha avó e ficaram gravadas aí no meu coração, tá bom? Então, são vários conselhos, né? Quem esconde o ódio se torna mentiroso, quem espalha calúnias é tolo, quem fala demais acaba pecando, quem é prudente fica de boca fechada. Então, quando você não tem como falar coisas boas, é melhor você ficar em silêncio, né? Tá certo? As palavras do justo são como a fina prata, o coração do perverso não tem valor algum. As palavras do justo dão ânimo a muitos, mas os insensatos eles são destruídos por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riquezas e ele não permite que a tristeza o acompanhe. O tolo se diverte em fazer o mal, mas o sensato tem prazer em viver com sabedoria. Aqui eu queria parar um pouquinho, né? O insensato, né? Ele fala aqui, ó, o tolo se diverte em fazer o mal. Então, maldade ou diversão? Então, para o insensato, praticar a maldade é como se fosse um divertimento. Aí me vem aqui a história, né, que eu recordei aqui, que aconteceu em Brasília alguns anos atrás, né, quando eu lembro que 4 jovens de classe média alta, né, saindo de uma balada, encontraram ali com um mendigo que estava ali dormindo, né, e eles acabaram pegando 4 litros de álcool, colocando nesse indivíduo que estava dormindo e acenderam fogo, né, atearam fogo. E aí esses câmeras e tal, na época, foram pegos, né, e tiveram que pagar na justiça, né. Mas eu achei interessante o argumento do advogado, né. O advogado dizia assim, ó, os advogados alegaram que os seus clientes não queriam cometer crime, só queriam se divertir. Então aqui a gente vê que as palavras de Salomão, ditas há muitos séculos atrás, elas realmente se cumprem, né? Porque são atitudes, né, de crianças que são festejadas.
Muitas vezes as crianças não ouviram não do pai, de uma mãe, quando mais cedo, né? Sempre foram muito permissivos, né? De tal maneira que tudo virou gracejo, tudo era como se fosse uma festa, né? Como se fosse uma coisa comum. Então, a boa educação, ela começa em casa, ela começa no lar. Então, quando você ensina o seu filho, a sua filha, né, de que praticar a maldade, fazer uma coisa errada, falar palavras torpes, isso não é divertimento. Isso não é coisa engraçada. Pelo contrário, tá certo? O prazer que o indivíduo deve ter é de que ele possa viver em sabedoria, que ele possa crescer para que ele possa se tornar uma pessoa honrada, tá bom? E aí, isso é bem interessante, né, porque ainda continuando aqui o Provérbios 10, ele vai dizer o seguinte, ó, como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim é o preguiçoso que irrita seus chefes. Então ele vai falar aqui um pouquinho também, vai comparar a pessoa que é preguiçosa, né, com o vinagre nos dentes e com a fumaça nos olhos, né? Então essa ideia aqui é bem interessante, né? Por quê? Porque na realidade ninguém suporta uma fumaça nos olhos, vinagre nos dentes. Então, qual é o chefe que tolera aquela pessoa que você sabe que chegou lá para trabalhar, mas ela não quer trabalhar, está só enrolando, né? Está arrastando a sandália, como a gente fala no popular, né? Então, isso não traz nenhum benefício, né? Pelo contrário, essa está sendo uma pessoa tola, né? Não há felicidade sem realização. Esta felicidade é resultado do trabalho. Então, quando você faz uma coisa que é bem feita, você tem prazer, né, de que você, naquilo que você está fazendo, você dedicou tempo, né, você tirou tempo para estudar, para ler, ou alguma coisa que você está fazendo que não seja, às vezes, do ponto de vista intelectual, isso é bem interessante, tá bom? Existem muitas empresas, muitos lugares que estão procurando pessoas, e até para pagar um salário muito bom, alto, mas pessoas que têm prazer em fazer as coisas acontecerem. Então, na realidade, o conselho que eu dou aqui é fuja da preguiça. É isso que Salomão está querendo falar, né? Fuja da preguiça e se dedique também ao trabalho que você vai se dar bem na sua vida, tá bom? Outro versículo que me chamou muita atenção aqui é o versículo 30, né? Diz assim, ó, o justo jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra, né? Então, na realidade, o patrimônio, né, a esperança, eu podia dizer assim, né, que a esperança é o patrimônio dos justos. Porque, na realidade, o justo jamais será abalado. Jamais será abalado, né? Então, na realidade, aqui ele faz Desculpa, eu pulei o verso 29, né? Que também me chamou a atenção. As esperanças dos justos resultam em alegria. As expectativas dos perversos não dão em nada. Então, aqui ele faz um contraponto entre esperança e expectativa, né? O que é expectativa? Expectativa é você olhar para o futuro sem saber o que vai acontecer. Ela está envolta em sentimentos, né? Eu estou envolvido aí sorte, destino, né? A força de suas mãos, a energia interior. Agora, quando você pensa em esperança, é a certeza de que o futuro trará o melhor que Deus tem para você. Então, na realidade, aquele que tem esperança, diferente daquele que tem expectativa, o que tem esperança é aquele que se baseia na palavra de Deus. Esperança é o patrimônio dos justos, né? É a experiência que ele tem da comunhão e do companheirismo que ele tem com Deus. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, ela nos traz essa esperança, tá bom? Agora, no verso 30, o justo jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra, né? Então, aqui, passa aqui muito a ideia do povo de Israel. Israel sempre se comportou como um povo peregrino. Qual era o sonho de Israel? O sonho de Israel era herdar a terra, tá bom? E habitar nela. Israel conseguiu isso de maneira não permanente, mas provisória, quando ele entra em Canaã. Ele acaba peregrinando 40 anos no deserto e eles adentram a Canaã, tá bom? Mas, na realidade, a ideia aqui é que o justo jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra. É de que o dia chegará em que os justos hão de herdar a vida eterna. Eles hão de herdar o paraíso, o céu, a terra renovada, né? Porque a gente sabe que nós vamos para o céu durante o período de 1000 anos, posteriormente essa terra aqui, ela toda vai ser restaurada, renovada, vai ser o novo Éden, tá bom? Então,
Para habitar no céu, você tem que ter algumas características. Já características que o livro de Provérbios vai dizer é retidão e integridade. Aqueles que são íntegros de coração, tá certo? Aqueles que são retos, né, no falar, no agir. Então, vale a pena cultivar esses tipos de valores, tá bom? Um coração dividido, uma mente cerceada, um corpo com um pé, né, um pé na direita, né, e outro na esquerda. Eles criam seus próprios infernos interiores. Então é importante você ter a sua mente, o seu corpo voltado para Deus, porque o justo jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra. A boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada. Dos lábios dos justos vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. Então, eu aqui concluo, aqui terminando para vocês, dizendo o seguinte, que a sabedoria dada aqui nesses vários conceitos de provérbios é a arte de viver. É a arte de viver, de vencer e de alcançar sucesso sem se você se sentir vazio. E saber que mesmo diante da morte nós temos uma grande esperança, que um dia nós estaremos no céu com Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por teu amor, muito obrigado pelos conselhos de sabedoria que deste a Salomão e ele nos alcança. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que nós possamos ser pessoas que sejamos cada vez mais sábias, a fim de que não possamos ser pessoas tolas, insensatas, perversas, mas pelo contrário, que através do teu Santo Espírito possamos nos tornar pessoas melhores contigo na Canaã celestial, em nome de Jesus. Amém. 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 Doutor Abner, muito obrigado por esta mensagem. É muito interessante esta forma de ensino por contrastes, a sabedoria, a insensatez, o trabalho, a negligência, a fala sábia, a fala perversa, a riqueza e pobreza, bênção, maldição, e ele vai discorrendo sobre diversas situações da vida e também as consequências das nossas escolhas. E sabe de uma coisa? Eu mesmo já aprendi muito com os ensinamentos de Salomão e apliquei estes conceitos em diversas situações. Esses provérbios me ajudaram a tomar uma decisão sábia e estou muito feliz com o resultado alcançado. Doutor Abner, que o Senhor te abençoe e espero que possa estar de volta em nosso programa outras vezes. E antes de me despedir de você, que nos assistiu até agora, quero te fazer um convite especial. Você gosta de viver bem com as outras pessoas? Gosta de viver em harmonia com seus familiares e amigos? Então assista todas as terças-feiras um pequeno programa, apenas 5 minutos, aqui mesmo neste canal, que sempre acontece por volta das 17 horas. Neste programa, aprendemos de forma bem interessante como viver em harmonia com as outras pessoas segundo os ensinamentos da Bíblia. Mesmo que você não possa entrar, assistir nas 17 horas, assista logo depois, pois vale a pena. Então, muito obrigado por sua companhia, que você tenha uma boa noite, um bom descanso e que a poderosa mão do Senhor esteja sobre você, guardando, protegendo e sustentando quando for necessário. Voltamos a nos encontrar na próxima semana, dando continuidade a esta série Caminhos da Sabedoria. Um grande abraço e até a próxima semana.